Espírito Santo de Deus, a tua presença é forte nesse lugar. O Senhor soprou uma brisa sobre este lugar nessa noite. Essa noite é tempo de salvação. Essa noite é tempo dos milagres do Senhor, das operações sobrenaturais do teu Espírito Santo entre nós. Por isso, rendemos a ti honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. O amigo para todas as horas. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao verso 41. O amigo para todas as horas. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Você pode abrir a sua Bíblia, ligar aí o seu smartphone, o seu iPad, seu iPhone, ou pode acompanhar a leitura aqui na nossa projeção, que diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu posso fazer uma pergunta a você aqui nessa noite, e essa pergunta é a seguinte: você tem um amigo para todas as horas? Você tem alguém com quem você possa contar em todos os momentos da sua vida? Talvez você até me responda positivamente a essa pergunta, mas na realidade, talvez você não tenha esse amigo para todas as horas. Eu compreendo e respeito a amizade que nós temos, os relacionamentos interpessoais que temos. Pastor Marcelo e o seu amigo estão aqui para comprovar que eles têm uma boa amizade, mas nunca essa amizade será superior à amizade que Jesus quer fazer conosco, porque Ele de fato é o amigo para todas as horas. O amigo terreno em algum momento pode falhar conosco, pode se descuidar conosco, mas eu quero dizer a você aqui nessa noite que há um amigo que não falha, e esse amigo é Jesus. É mais fácil fazer e manter amigos quando as coisas estão muito bem, quando o tempo é de festa, ou quando nós podemos retribuir alguma coisa a alguém. Porém, os verdadeiros amigos se fazem presentes mesmo quando as coisas não vão muito bem, mesmo quando as circunstâncias da vida são desfavoráveis. Nós podemos perceber que quando as circunstâncias da vida são desfavoráveis, nós perdemos muitos amigos, entre aspas. Eles se vão. Mas eu quero apresentar a você um amigo que promete estar com você em todos os lances da sua vida, sejam momentos bons ou ruins, sejam momentos alegres ou momentos de pranto, sejam momentos fáceis ou momentos difíceis. Eu quero apresentar esse amigo, que é um amigo para todas as horas. O seu nome é Jesus. Há um cântico que diz assim: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, porque Ele é Deus, um Deus que nunca falhou, um Deus que não falha e um Deus que nunca falhará. No texto que lemos, depois de uma jornada de muito trabalho, ao anoitecer, Jesus dá um comando para os seus discípulos. Ele disse assim: vamos para o outro lado do lago. Talvez aquela hora não fosse a melhor hora para Jesus dizer isso aos seus discípulos. Talvez não fosse o momento conveniente para atravessar aquele lago na escuridão. Naquela época não era comum navegar à noite. Então seus discípulos entraram no barco, Jesus também.
E de repente um forte vendaval se levantou, as ondas se agigantaram sobre o barco, e a coisa ficou feia. Era de aterrorizar. Uma tempestade terrível que fez com que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ficassem completamente apavorados. Homens que já estavam acostumados com o mar, porque eram pescadores, mas nunca haviam enfrentado uma tempestade como aquela, onde eles haviam perdido completamente o controle da situação. Eu quero fazer um paralelo dessa história de Jesus com a nossa história de vida, porque o mesmo acontece com a nossa vida. Há momentos em que as circunstâncias da nossa vida não são circunstâncias favoráveis, são circunstâncias completamente desfavoráveis. Nós temos a sensação de estar no lugar errado e na hora errada. Circunstâncias das quais nós nunca gostaríamos de passar, de atravessar. As tempestades, elas chegam de formas terríveis e nos fazem ficar apavorados e completamente sem esperança. Talvez você que tem entrado aqui nessa noite já tenha se visto nessa situação, numa situação de completo desconforto, numa situação desfavorável, numa situação em que você se encontra apavorado, sem saber o que fazer, sem ver uma luz no fim do túnel. Nas circunstâncias desfavoráveis, nós temos a tendência de perguntar: por que Deus permitiu isso? Por quê? Por que que isso está acontecendo exatamente comigo? Talvez seja o questionamento do seu coração nessa noite. Por que estou enfrentando essas tempestades tão terríveis? Será que Deus não está olhando para mim? Entretanto, nós precisamos aprender algumas lições sobre as tempestades da vida. A primeira lição é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Nós não temos controle sobre as tempestades da vida. Elas não mandam telegrama, elas não mandam recado, elas não pedem licença, elas simplesmente chegam. Nós podemos perceber que talvez num dia ensolarado a gente imagine assim: hoje não vai chover. E de repente o tempo muda e cai um temporal. São as tempestades que nós não esperávamos que aconteceria naquele dia, mas que chegaram de repente. Por quê? Porque são inesperadas. As tempestades nos colhem de surpresa, as tempestades nos deixam apavorados. As tempestades da vida realmente são inesperadas. E que tempestades são essas, pastor? São as mais variadas possíveis. Um desemprego. Tem irmãos aqui que não imaginavam que seriam mandados embora do seu serviço. Não é verdade? Você esperava? Não. Uma tempestade inesperada. Uma enfermidade. Os irmãos viram aqui quantas pessoas aqui na frente, talvez muitos ainda ficaram sentados aí. Alguns que estão em casa nos assistindo, estão passando por um tempo de enfermidade, não esperavam. Estavam bem de saúde e de repente chegou a enfermidade. Uma crise no casamento, um acidente de trânsito. São muitas as tempestades que chegam sem mandar recado. A verdade é que todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Ou elas já passaram por nós, ou estão passando, ou ainda vão passar. Uma coisa é certa: elas são inesperadas. Ninguém espera pela tempestade. Uma outra lição que nós podemos aprender é que as tempestades da vida, elas são perigosas. Elas são inesperadas, mas também são perigosas. Tempestades naturais podem causar alagamentos. Tempestades naturais podem causar deslizamentos e muitas pessoas podem morrer. Muitas pessoas podem ficar doentes. Por quê? Porque essas tempestades são perigosas. Sim, as tempestades da vida são ameaçadoras, são perigosas, são verdadeiros terremotos que alcançam o nosso viver. Muitas vezes, elas chegam de forma tão intensa que elas deixam as estruturas da nossa vida completamente abaladas e colocam no chão aquilo que nós levamos anos e anos para construir. Porque elas são perigosas. Não se surpreenda com as tempestades da vida. Elas são inesperadas, mas elas também podem colocar no chão aquilo que você levou anos para construir. Uma terceira lição
sobre as tempestades da vida é que as tempestades da vida são surpreendentes. As tempestades da vida podem transformar cenários domésticos em cenários ameaçadores. No caso dos discípulos, o comum tornou-se um monstro indomável. Eles eram experts na arte de navegarem naquele mar. Aquilo era normal para eles, mas se tornou uma coisa surpreendente. O que era natural transformou-se num monstro incontrolável para os discípulos. Eles conheciam o mar, mas a tempestade os surpreendeu. Às vezes nós conhecemos os problemas, mas somente quando eles chegam é que nós entendemos que não temos completa capacidade de lidar com eles. Porque esses problemas nos surpreendem. Essas tempestades nos surpreendem. Muitas vezes as tempestades mais terríveis que enfrentamos na vida não vêm dos horizontes distantes e nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. E aí que a gente percebe que a gente não tem controle sobre exatamente nada. Nada e nada. Uma última lição sobre as tempestades da vida é que elas não são administráveis. Não tente controlar as tempestades da sua vida, porque você vai causar mais danos ainda. As tempestades da nossa vida, elas são maiores do que nossas forças. Isso me faz lembrar do rei Josafá, que acuado por causa de 3 povos que queriam invadir Judá, foi pedir socorro ao Senhor. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Senhor, essa tempestade é forte demais. O inimigo é forte demais e eu não tenho condições de lutar contra ele. A segunda coisa que ele disse assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas a terceira coisa é que garantiu o sucesso de Josafá. Ele disse assim: mas os meus olhos estão postos no Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que nós não temos condições de administrar as nossas tempestades. As tempestades precisam estar no controle do Senhor. Quando as tempestades chegarem, diga ao Senhor: Senhor, eu não tenho condições de administrar essa tempestade, ela é mais forte do que eu. Senhor, eu não sei o que fazer, mas a única certeza que eu tenho, meu Deus, é que os meus olhos estão postos no Senhor. Os discípulos com certeza se esforçaram para contornar o problema, porque o desejo deles era saírem ilesos daquela situação, mas não foram capazes de enfrentar a fúria daquela terrível tempestade. Os seus esforços não puderam vencer o problema. Uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo de deserto e de tempestade é que Deus tem falado comigo assim: sai da frente. Sai da frente porque você está me atrapalhando. Eu sei ser Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que você tentar controlar o seu problema, a sua tempestade, e que você for orgulhoso demais, Deus vai dizer a você assim: sai da frente porque você está me atrapalhando. Eu sei ser Deus. Deixa esse problema comigo. Entrega para mim. Descansa. Confia que eu vou fazer um milagre na sua vida. Mas, meus queridos, eu não vim aqui hoje falar só sobre tempestade, não. Mas é importante que a gente entenda a respeito delas. Porque elas virão de qualquer maneira e em qualquer tempo. Mas eu quero falar a respeito de um amigo que está conosco nos bons momentos da nossa vida, quando não está chovendo, quando não está trovejando, quando não tem tempestade, quando não tem problema, mas é um amigo que não nos deixa na mão quando a tempestade chega, quando o problema chega, quando a enfermidade chega, quando a luta chega, quando o choro chega, quando o luto chega. Eu não quero falar sobre tempestade, eu quero falar sobre aquele que está acima da tempestade e que nos tira de debaixo da tempestade e nos coloca acima dela. O Deus que nos faz andar sobre os problemas da nossa vida e não sob os problemas da nossa vida. O nome dele é Jesus. Maravilhoso Jesus. Ei, Jesus.
Na história que lemos, o barco estava agitado. Os discípulos completamente apavorados. E Jesus dormindo tranquilamente no seu travesseiro. Sabem por quê? Porque o céu nunca está em crise. Anote isso. O céu nunca está em crise. Jesus é a própria paz. A própria paz no mundo agitado que está sob o seu controle sempre. Jesus é o amigo para todas as horas. Se Jesus estava no barco com os discípulos, eu fico me perguntando por que eles estavam tão apavorados? Por que eles estavam com tanto medo? Na verdade, os discípulos deveriam ter fé e não medo. Pois o amigo para todas as horas, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com eles no momento mais difícil das suas vidas. Por que podemos confiar em Jesus nos dias mais difíceis da nossa vida? Nas horas mais tenebrosas da nossa vida? Por que podemos crer que Ele fará algo em nosso favor quando não conseguirmos enxergar o sol e só nuvens escuras sobre a nossa vida? Por que podemos acreditar que Jesus é o amigo para todas as horas? E aí a própria palavra de Deus responde a essas questões. Jesus, o amigo para todas as horas, em primeiro lugar, Ele tem uma promessa para a nossa vida. Todos nós que entramos aqui nessa noite recebemos uma promessa do Senhor. Não há ninguém que fique sem promessa de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu não acredito em Deus. Mesmo assim Ele tem promessa sobre a sua vida. Deus é tão amoroso, é tão compassivo, é tão misericordioso, que até aqueles que não acreditam nele, recebem uma promessa dele. E Jesus fez uma promessa àqueles discípulos. O verso 35 diz que naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Quem garantiu? Não foram outros homens que estavam à volta dos discípulos de Jesus e de Jesus. Quem garantiu que eles chegariam ao outro lado da margem daquele lago? Foi Jesus. Jesus havia empenhado a sua palavra aos seus discípulos, dizendo assim: vamos para o outro lado. E se Jesus disse aos seus discípulos que eles poderiam acreditar na sua palavra, eles poderiam e deveriam. O destino daqueles discípulos não era o naufrágio, mas era o outro lado do mar. Irmãos, há muita gente se perdendo no mar da vida, porque não tomou posse da promessa que Jesus tem para a sua vida. Há muita gente naufragando, porque perdeu a visão da promessa. Há muita gente morrendo no deserto, porque não tem confiado nas promessas do Senhor. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. Quando Ele fala, Ele cumpre e ponto final. Jesus não promete uma viagem calma e fácil, mas garante uma chegada certa e segura. Ele não disse aos seus discípulos assim: olha, a viagem vai ser tranquila, é à noite, vai ser tranquila. Não, Ele simplesmente disse assim: nós vamos chegar do outro lado da margem do mar. Da mesma forma, na nossa vida, Jesus não promete caminhada fácil. Não promete. Mas o que Ele nos promete é que nós vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Porque aquele que está conosco é maior do que qualquer problema que aconteça na caminhada da vida. Jesus não promete ausência de luta, mas Ele promete vitória garantida. Essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos de Jesus. Eu gosto de uma palavra que o salmista disse: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. Tu dominas o mar revolto, quando se agigantam as suas ondas, Tu as acalmas. É esse Jesus. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus.
As promessas de Jesus são sementes que nunca morrem no coração daqueles que nele confiam. Nunca morrem. O seu destino profético já foi determinado por Jesus nessa noite. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. O seu destino profético foi determinado por Jesus nessa noite. Vamos para o outro lado. Você vai chegar do outro lado. Pastor, está difícil. Você vai chegar do outro lado. Porque ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem está conosco. Você não vai naufragar. Você não vai morrer no deserto. Mas você vai alcançar o lugar da promessa, liberada pela palavra de Jesus. Tome posse da palavra de Jesus para você nessa noite. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Meu filho, não volte para casa sem esperança. Porque Jesus está dizendo a você: eu tenho uma promessa de que você vai chegar do outro lado. Os dias não serão fáceis, mas eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. E você chegará ao outro lado da margem do mar. Amém? Jesus, o amigo para todas as horas. Em segundo lugar, está presente em nossa vida. Deixando a multidão, eles, os discípulos, o levaram. Levaram quem? Levaram Jesus, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Porque quando chega o medo, nós lembramos que quem está conosco é maior do que o medo. Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisava temer mal algum. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque a circunstância seria fácil de enfrentar, mas porque a presença do Senhor era o seu amparo. Ele disse: a sua vara, Senhor, e o seu cajado me consolam. Eu não preciso temer, porque eu sei que a sua bondade, a sua misericórdia estarão sobre a minha vida todos os dias. Olha, e eu vou habitar na sua casa por longos dias. Longos dias. Nas tempestades da vida, a única presença certa e segura é de Jesus. Às vezes você tem um problema lá na sua casa, liga para um amigo e nem sempre ele pode ajudar você. Mas esse aqui agora mesmo. Você está com uma situação difícil aí? É só clamar por Jesus, Ele está aqui. O Espírito Santo dele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Está aqui. É só falar com Ele. E Ele vai ajudar você. A sua presença é a nossa âncora. Lembram do pastor Samuel? Eu estava no hospital, mas eu ouvi. Ele é a nossa âncora. O que é isso? A âncora é jogada para que o navio não se movimente lá no porto. Ele está ancorado. Significa dizer que ele está seguro no porto. Jesus é a âncora. Você joga a âncora e está seguro. Você joga a âncora e tem certeza que não será abalado. Você joga a âncora e tem certeza que o mar não vai levá-lo ao naufrágio. Ele é o nosso porto seguro. Sua presença é certeza do refúgio, é certeza da fortaleza, é certeza da torre forte em tempos de angústia, de medo, de incertezas e de pavor. Gosto de uma palavra liberada pelo profeta Isaías, que diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Olha que palavra: não tema. Por quê? Pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Isso aqui é lindo. Você tem um nome. Às vezes chamam você pelo apelido, mas Deus só o chama pelo nome.
Deus está chamando você pelo nome hoje. Hoje. Ele sabe o seu nome. Hoje. E aí ele vai dizer assim: eu chamei pelo nome. Olha que coisa linda. Você é meu. Meu. E aí vem a sua promessa. Quando você atravessar as águas, olha o que ele diz: eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluias. Irmãos, que palavra. Se uma palavra dessa não trouxer alento ao nosso coração, o que é que trará? Não há remédio nesse mundo fabricado em laboratório que possa trazer o alento que Jesus traz para o nosso coração. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram que Jesus estava com eles. Às vezes o medo nos toma porque nós esquecemos que Jesus está conosco. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não poderia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco e por isso nós não precisamos temer as tempestades da vida. Você não precisa temer, porque Jesus está aqui. E Ele pode estar também no seu coração nessa noite, no barco da sua vida. No barco da sua vida. É só você querer. É só você dizer assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida. Porque quando as tempestades vierem, eu vou clamar. E eu tenho certeza que serei ouvido por aquele que está presente em todos os momentos do meu viver. Jesus, o amigo para todas as horas. Em terceiro lugar, Ele concede sua paz para a nossa vida. Ele tem uma promessa. Ele está presente. E a sua presença é recheada da sua paz. Ele concede a sua paz para a nossa vida. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Queridos, enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Que tranquilidade, que paz. Eu conheço pessoas que a gente costuma dizer que pode cair a parede em cima dele que ele nem se move, não é verdade? Camarada está em paz. Os problemas podem vir, você olha para ele e parece que nada aconteceu. Vem uma avalanche de coisas sobre a vida e o camarada está em perfeita tranquilidade. Assim estava Jesus, mar agitado, tempestade incontrolável, discípulos apavorados, Jesus dormindo. Eu percebo que assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansa, certo de que o Pai cuidará dele e da semente que ele plantou. Irmãos, quando descansamos no Senhor, a única certeza que temos é de que Ele está cuidando da nossa vida. Jesus está cuidando de você. Você só precisa sair da frente. Só precisa descansar. Só precisa ter a certeza de uma coisa: Ele é a paz que excede todo o entendimento. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Onisciente, sabia de todas as coisas. Nada apanhava Jesus de surpresa, nada, absolutamente nada. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo de treinamento dos seus discípulos. Contudo, se Jesus sabia da tempestade, por que Jesus dormiu? Jesus dormiu por duas razões a priori. Dormiu porque descansava totalmente na providência do Pai. Quando nós descansamos totalmente na providência do Pai, nós podemos dormir.
Eu estou aí aproximadamente uns 40 dias sem dormir a noite toda. Coisa que eu fazia assim com muita facilidade. Mas nos últimos dias, eu já tenho conseguido dormir muito mais do que no tempo anterior. Por quê? Porque eu comecei a trocar o medo, comecei a trocar o pavor pela paz que Jesus oferece. E aí a gente pode dormir tranquilamente. Um segundo motivo é porque Jesus sabia que a tempestade seria pedagógica na vida dos seus discípulos. Ele precisava ensinar alguma coisa aos seus discípulos e por isso ele se utilizou das tempestades. Eu quero dizer a você que tempestade não é ruim de tudo não, tá? Tem muito mais coisa boa acontecendo na minha vida nesse tempo do que coisa ruim. Muito mais. Porque Deus me disse assim, eu só posso ensinar algumas coisas a você aí, ó, na dor. Então, meu filho, vai aprendendo, vai aprendendo. Duas coisas importantes. Jesus sabia da tempestade. E por que não impediu aquela tempestade? Porque ele descansava no Senhor. E porque ele sabia que precisava ensinar algo profundo no coração dos seus discípulos. Hoje Jesus precisa ensinar algo profundo no nosso coração. Se você está passando por um tempo difícil, eu quero dizer a você que você pode encontrar paz. A paz é só em Jesus. Não é a paz que as pessoas oferecem. Não é a paz de um Rivotril. Não é a paz de uma dipirona, não. Não é a paz de qualquer remédio que você possa tomar, mas é uma paz que excede o entendimento. Nós não entendemos, mas a paz vem, e aí você pode dormir tranquilamente. Mas há um outro fator, olha, também nesse tempo de tempestade, Jesus quer ensinar coisas a você que ele não conseguia ensinar num tempo em que estava tudo tranquilo. Por isso que eu gosto da frase que nós sempre dizemos aqui: Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele aproveita tudo. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado o coração dos seus discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai cuidaria dele enquanto dormia. Sabe o que isso se chama? Isso se chama paz no vale. Paz no vale. Se Jesus estiver no barco da sua vida, você não precisa temer. Ele concede uma paz completamente diferente da paz que o mundo oferece. Palavras dele, ele disse o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Outra palavra de Jesus aos seus discípulos, depois de dizer tudo o que eles sofreriam, Jesus disse assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não precisam ficar com medo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Jesus tem paz para o seu coração hoje. Hoje. Em último lugar, Jesus, o amigo para todas as horas, revela o seu poder em nossa vida. Fácil de aprender. Jesus tem promessa para você. Jesus está presente em sua vida. Jesus libera a paz que excede todo o entendimento para você. E a partir disso, ele revela a manifestação do seu poder sobre a sua vida. Hoje é dia de Jesus manifestar o seu poder na sua vida. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Que Jesus maravilhoso. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Jesus então revela o seu poder, acalmando o mar. Jesus revela o seu poder, repreendendo o vento. E eles se aquietam. E eles
se emudecem. Ah, Jesus tem poder. Ele tem poder. Só Ele tem poder. Agora, nós não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida aos pés daquele que lhe dera a ordem. A Bíblia diz que só Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Jesus também tem poder para repreender os problemas que nos atacam. Jesus tem poder para repreender toda a enfermidade, todo espírito de enfermidade que assola a nossa vida. Jesus tem poder para repreender a crise que nos cerca. Jesus tem poder para repreender as aflições que nos oprimem. Jesus tem poder para repreender as lutas que se abatem sobre a nossa vida. Olha, Jesus, só nele nós encontramos todo o poder. Todo. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria, mas também repreendeu seus discípulos pela falta de fé. Se de tudo que eu falei aqui nessa noite, você pensa que você não tem uma parte no processo, você está muito enganado. Jesus já liberou a promessa, já liberou a presença, já liberou a paz, mas Ele só libera o poder se você tiver fé, se você crê que Ele pode fazer. A parte dele está feita, só falta a sua. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas é a tempestade do medo, da incredulidade. Às vezes o nosso maior problema não está ao nosso redor, mas está dentro de nós. Somos nós que não acreditamos no poder do Senhor. Somos nós que não temos fé. Somos nós que não confiamos. E é por isso que Ele não faz. Meu querido, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo. Não precisamos temer. Jesus é o Deus que revela o seu poder em nossa vida, trazendo o céu à terra e realizando as suas obras sobrenaturais. Cabe a mim, cabe a você, crermos pela fé nesse amigo para todas as horas, que está pronto para realizar os seus milagres em nossa vida. Ah, Jesus está ansioso, num bom sentido, para realizar os seus milagres aqui hoje. Ele só precisa da sua resposta. Os discípulos ficaram tão impressionados com a autoridade e com o poder de Jesus que perguntaram: quem é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu disse a vocês no começo que nós não temos controle sobre as circunstâncias da vida. E não temos medo. Não temos mesmo. Isso é fato. E fato consumado. Mas Jesus, Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Só Jesus é capaz de acalmar o mar agitado da existência humana. Basta que nós tomemos posse das suas promessas, que participemos da sua presença, que desfrutemos da sua paz, e então veremos a manifestação do seu poder em nosso favor. Porque Jesus não é aquele que simplesmente quer mudar as circunstâncias da nossa vida, mas Ele quer transformar a nossa vida e nos dar um novo propósito. Ele não quer apenas curar uma enfermidade sua, Ele quer transformar a sua vida por completo e dar um sentido que você ainda não tem, e devolver a você um propósito do qual você ainda não tomou posse. Tem muita gente aqui nessa noite está cansado de sentar nos bancos dessa igreja, é membro dessa igreja e não sabe por que está aqui.
o Espírito ministra nessa noite. Estão arrolados numa igreja, mas estão enrolados com a sua fé. Talvez seja a sua realidade. Em uma das referências a respeito de Jesus, a Bíblia, através do profeta Isaías, disse o seguinte: olha o que Isaías disse a respeito de Jesus, profetizando aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias. Ele será chamado, olha o que disse Isaías, ele será chamado. Ele será chamado. Ei, ele, Jesus, será chamado Maravilhoso, Conselheiro, olha só, Deus poderoso, mas o que? Pai eterno, e o que? Príncipe da paz. Jesus, 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 o amigo para todas as horas. Ele tem uma promessa para a nossa vida. Ele está presente em nossa vida. Ele concede a sua paz para a nossa vida. Ele revela o seu poder em nossa vida. Quais são as circunstâncias adversas que você está enfrentando? O que é que tem causado medo, pavor, tristeza, desesperança e desânimo a você? Você já convidou Jesus, o amigo para todas as horas, a entrar em seu coração? Já convidou Jesus para atravessar o mar agitado da sua vida com você? Já convidou Jesus para ser o seu companheiro de todas as horas? Seu amigo íntimo, fiel? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E eu quero cantar essa canção com você. Essa canção diz que eu posso clamar. Eu acredito que não vou naufragar. Sabe por quê? Só porque Jesus está comigo. O amigo para todas as horas está com você e espera de você uma resposta nessa noite. Vamos adorar ao Senhor.